E aí, moçada, que prazer enorme estar aqui no meu canal Química com Soró para mais uma aula no capricho, no capricho, no talento para vocês que são meus alunos devoradores de Química, alunos Plus. E hoje aí a segunda aula de cinética, vamos aí falar da teoria das colisões, tá? A teoria das colisões. Então, moçada, vejam. As condições para ocorrer uma reação química, tá? Condições para ocorrer uma reação química. Então veja que eu tenho a primeira condição é a afinidade entre os reagentes, claro, né? Eu preciso ter afinidade entre os reagentes. Vejam, se você cortar uma maçã, se você cortar uma maçã ao meio, tá? Metade dessa maçã você colocar dentro do suco de laranja e a outra metade deixar exposta ao ar, você vai perceber que a metade que está exposta ao ar escurece mais rápido que aquela que está mergulhada no suco de laranja, né? Por quê? Tá? Porque o oxigênio tem maior afinidade pela vitamina C do que pelas substâncias que vão reagir na maçã. Então, a que está embebida no suco de laranja vai demorar mais tempo para o quê? Para escurecer. Enquanto a que está não embebida com o suco de laranja escurece mais rápido. Então, essa é uma ideia de afinidade, né? O oxigênio tem afinidade, uma afinidade melhor com a vitamina C, né? Do que com as substâncias que compõem essa maçã. O segundo, contato, claro, né? Tem que ter o contato. Então, vejam, duas condições fundamentais. Quais são? Afinidade e contato. Então, são duas condições fundamentais. Só que vejam, apenas a afinidade e apenas o contato não são suficientes para que uma reação ocorra. Certo? Então, por exemplo, você está aí assistindo a minha aula sobre uma mesa, né? Certo? Sobre uma mesa aí de madeira. Essa madeira está exposta ao oxigênio do ar aí na sua casa. O oxigênio e a celulose provocam uma reação de combustão. Só que, vejam, a reação não está ocorrendo. A sua mesa aí não está pegando fogo, ela não está em combustão. Por quê? Porque só a afinidade e o contato, não são suficientes para que se inicie uma reação. Então vejam que coisa linda, ó. Vejam, caminho da reação. Olhem o caminho de uma reação química. Isso é importantíssimo para que vocês tenham aí uma ideia do caminho da reação. Então vejam, o caminho de uma reação. Diminuir aqui a tela para vocês terem uma noção, um visual melhor aí do que eu vou falar. Então vejam, eu peguei uma reação aqui do tipo monóxido de carbono mais dióxido de nitrogênio, tá? Formando dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio, tá? Então aqui eu tenho os meus reagentes, aqui eu tenho meus produtos. Ora, para que os reagentes se transformem nos produtos, deve acontecer, né, a quebra das ligações químicas dos reagentes, né? As quebras das ligações dos reagentes para que haja a formação dos produtos. Para isso, tá? Eu preciso de uma orientação adequada, uma geometria favorável, o que nós chamamos aqui de choques, o que, moçada? De choques orientados. Então, eu preciso de choques orientados. Vejam que aqui eu posicionei, né? O oxigênio, o oxigênio do NO2, vejam, eu posicionei o oxigênio, tá? Posicionado para o carbono do monóxido de carbono, tá? Que é onde vai ocorrer a ligação para a formação do CO2. Então, a orientação entre carbono e oxigênio favorece a formação de quem? Do dióxido de carbono e do monóxido de nitrogênio, certo? Para isso, então, eu tenho esses choques orientados. Agora, a quantidade de choques orientados são menores que o número de choques, né, não orientados. Em outras palavras, choques orientados são choques, tá, que vão favorecer a formação de quem? A formação dos produtos. Nós falamos de choques efetivos. Tá? Então, os choques orientados vão favorecer o que nós chamamos de choques efetivos, isto é, choques que vão dar certo. Só que, vejam, nesse momento aí na sua casa, o oxigênio está chocando com a celulose. A quantidade de choques efetivos é bem menor que choques não efetivos. Para isso, eu preciso ter moléculas do que então ativadas. Vejam que essas condições são condições acessórias para que a reação se inicie. E o que são moléculas ativadas? São moléculas que devem ter energia suficiente
para que as ligações dos reagentes, as ligações mais enfraquecidas, se rompam e formem os produtos. Tá? Para isso, moçada, as moléculas devem estar o quê? Ativadas, para que nesse momento do choque, as ligações químicas, né, mais enfraquecidas dos reagentes se rompam e formem os produtos. Nesse instante aqui, eu preciso do que nós chamamos do quê? De energia de ativação. Uma energia suficiente para iniciar uma reação. Olha que detalhe lindo, olha que detalhe lindo. HR é o conteúdo de energia dos reagentes, é a entalpia dos reagentes, é o conteúdo de energia dos reagentes. Vejam, o conteúdo de energia dos reagentes, mais o que, turma? Mais afinidade e mais choques orientados não são suficientes para fazer a reação ocorrer. Então, aí na sua casa, tá? O oxigênio tem contato com a celulose, tá? Eles possuem uma entalpia própria. Existe um conteúdo de energia dos reagentes. Só que não é suficiente para que a reação ocorra, tá? Apesar dos choques, existir choques orientados, repito, que estão em números menores que choques o quê? Não efetivos, né? Os choques efetivos são menores que os choques não efetivos, não é suficiente para que a reação ocorra. Então, só a entalpia dos reagentes e os choques orientados não são fatores que vão iniciar a reação. Senão, a mesa aí na sua casa já estaria o quê? Em combustão. Então, eu preciso de energia de ativação. O que é essa energia de ativação? É a energia necessária para iniciar a reação. Tá? Então, por exemplo, a luz, você está aí com a luz acesa, tá? No local que você está assistindo a minha aula. A luz é uma forma de energia, só que ela não é suficiente para que a reação se inicie, senão a mesa aí da sua casa já estaria em combustão. Então, vamos supor que eu tenho aqui 50 de HR, tá? 50 de entalpia dos reagentes, que não é suficiente para que a reação ocorra, tá? Para que a reação ocorra. Então, eu preciso injetar a energia de ativação. A energia de ativação pode ser calor, pode ser eletricidade, pode ser radiação, né? Certo? Pode ser uma luz também, só que tem que ser uma quantidade de energia suficiente para iniciar essa reação. E o que é essa reação, iniciar essa reação, professor? Vejam, a partir do momento que vocês têm o quê? Essas moléculas o quê? Ativadas, elas vão absorver energia, tá? E vão ter esse choque orientado. E aí, vou formar o que aqui, turma? Vou formar um complexo altamente energético, chamado complexo ativado. Este complexo ativado, essa fase de transição no caminho, ela possui uma entalpia. Então, existe uma entalpia do complexo ativado, que se não for suficiente, não for atingido, não ocorre a quebra das ligações e não há a formação do produto. Então, a formação desse estado de transição, o do complexo ativado, é um estado onde vai formar um complexo altamente energético, tá? Que através do choque efetivo, o choque orientado e as moléculas com energia suficiente para romper as ligações enfraquecidas, há a formação do produto. Vamos supor que essa entalpia do complexo ativado fosse 120, ó. O valor é 120. Vamos supor que o valor seja 120, tá? A entalpia do complexo ativado é 120. 50 é menor que 120. Portanto, eu preciso injetar no mínimo 70. 70. Então, eu preciso injetar no mínimo 70, moçada. Tá? Eu preciso injetar no mínimo... Opa, desculpa. Eu preciso injetar no mínimo 70. 70, no mínimo. Então, a energia de ativação tem que ser a energia mínima necessária para a formação do complexo ativado. Olha que coisa linda, mostrada. Lindo, 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 lindo. Né? A energia de ativação é a energia necessária para iniciar a reação. Ou seja, é a energia suficiente para que, somado com quem? A energia de ativação somada com a entalpia de quem? Dos reagentes, forme a entalpia do complexo ativado. Senão a reação não ocorre. Então, se essa luz que está aí na sua casa fosse uma energia de ativação suficiente para formar o complexo ativado entre a celulose da madeira da sua mesa e o oxigênio do ar, a sua mesa estaria em combustão. Percebeu? Esse é o detalhe. E aí eu tenho a entalpia dos produtos, sei lá, de repente aqui, por exemplo, pode ser aí uma entalpia aí
menor que quanto? Menor que 50, por exemplo, sei lá, uma entalpia igual uma entalpia igual a 20, né? Eu estou chutando porque eu não sei qual é o valor da variação de entalpia dessa reação. Mas vocês entenderam que para vocês chegarem no complexo ativado, que é sempre o que? Maior que a entalpia dos reagentes, eu preciso injetar o que, moçada? A energia de quem? De ativação, para chegar no valor do complexo ativado. Então eu coloquei números aqui para vocês o quê? Para vocês entenderem como é que eu chego no complexo ativado. Legal, né? Então aí está a ideia do caminho da reação, desse caminho da reação. Graficamente falando, vejam, graficamente falando, eu teria esse caminho da seguinte maneira, ó, da seguinte maneira. Eu tenho aqui entalpia em função de quem? A entalpia em função do caminho. A reação começa onde? Na entalpia dos reagentes e vai terminar aqui na entalpia da onde? Na entalpia dos produtos, ó. Vai terminar aqui na entalpia dos produtos. Então aqui eu tenho o ponto mais energético, ó. Quem é o ponto mais energético do caminho? É o complexo ativado. Tá vendo? Ó? Ele é o ponto mais alto. Então eu vou injetar aqui, ó, energia de ativação, tá? Eu vou injetar energia de ativação, tá? Eu vou injetar energia de ativação para que, né, para que haja a formação de quem? Do complexo ativado, né? Para que haja a formação do complexo ativado. Então, vejam, perdão, turma, só, ó. Então você vai injetar energia de ativação para chegar no complexo ativado. Legal? E aqui você tem nesse gráfico este formatão, ó, esse formato. Tá? Então aqui eu tenho a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos. Então esta altura, né? Esta altura é a energia de ativação. Coisa linda, hein, moçada? A energia necessária para a formação do complexo ativado. E aqui eu tenho quem? Eu tenho a variação de quem? A variação de entalpia. Portanto, aqui eu tenho o ΔH. No caso aqui, o ΔH é negativo. Por que é negativo? Porque a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Portanto, trata-se de um gráfico de uma reação exotérmica. Trata-se de uma reação exotérmica. Ora, se eu tenho uma reação exotérmica, eu tenho uma reação endotérmica. Então, está aqui, ó, inicia-se aonde? No reagente, né? Inicia-se aqui na entalpia dos reagentes. Tá? Vou atingir o valor de quem lá em cima? Do complexo ativado, ó. Vamos atingir o valor do complexo ativado, ó. Atingir o valor do complexo ativado. E aqui eu vou terminar na entalpia dos reagentes aqui, ó. Percebeu? Então aqui eu tenho a energia do quê? De ativação. Energia necessária para que os reagentes formem quem? Formem o complexo ativado. Coisa linda, hein? E aqui eu tenho, o meu ΔH, ó, que no caso agora vai dar positivo, né? A variação de entalpia é positiva, porque a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Portanto, trata-se de uma reação endotérmica. Trata-se de uma reação endotérmica. Agora, olha que lindo. Vou fazer uma pergunta linda para vocês. Quem seria esse intervalo azul? Quem seria esse intervalo azul? Tchan, tchan! Aê, eu escutei, você falou. É a energia de ativação da reação inversa. Boa! Então aqui se a reação é exotérmica, a inversa é endotérmica. Em outras palavras, este segmento azul aqui é exatamente esse segmento vermelho, que é a energia de ativação da quem? Da endotérmica, percebeu? Tá? Então aqui eu tenho a energia de ativação da inversa. Legal, né? Então se a gente der o gráfico de uma exo, esse intervalo é a energia de ativação da endo. Legal, né? Agora, para fechar nossa aula com chave de ouro, eu vou te fazer uma pergunta. Presta atenção, hein? Responde, capricha. Eu tenho duas o quê? Duas reações aqui, ó. Uma, duas. Pergunto, qual que é a mais rápida? A número 1 ou a número 2? Qual que é a mais rápida? A mais rápida é a 2, né? Por que a 2 é mais rápida que a 1? Porque tem menor energia de ativação. Então veja, essa energia de ativação aqui eu vou chamá-la de E1, tá? Eu vou chamá-la de E1, ó, vou chamá-la de E1, aqui eu vou chamá-la de E2. Como E2 é menor que E1, portanto a velocidade da 2 é maior que a velocidade da 1.
Então guardem, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Legal, moçada? Então está aí a nossa aula de teoria das colisões, né? Mostramos aí as condições acessórias, as condições fundamentais, o caminho da reação e os diagramas de cinética, tá? Terminando aí com reação mais rápida, aquela que tem menor energia de ativação. Dá um abraço aqui no professor. É isso aí, turma. Estudem aí, né? E aí pulverizem os exercícios de química. Tamo junto, toca aí. Até a próxima, moçada, tá? E vai lá no canal Química com Soró e dá aquele like lá e se inscreve, beleza? Valeu, até a próxima.